Seja bem-vindo, caro aventureiro, ao podcast da Game Book Guild, um podcast sobre literatura interativa, livros, jogos e escolhas que realmente importam. Aqui, tu não segues o caminho, és tu que o escolhes. Ora, muito boas tardes, caros aventureiros, e sejam bem-vindos a este primeiro episódio do podcast da Game Book Guild, este podcast que vai falar sobre literatura interativa, livros, jogos, escolhas que importam, muita coisa relacionada com este magnífico mundo literário que ainda hoje é muito pouco explorado. E eu estou muito excitado, não queria utilizar muito bem esta palavra, mas eu estou muito excitado com aquilo que se vai fazer neste podcast, até porque eu não estou sozinho. E sem perder aqui mais tempo, sem mais demoras, eu quero apresentar aqui o meu co-autor, co-anfitrião deste espaço, que vai estar comigo neste e muitos outros episódios aqui da Game Book Guild, que já esteve presente também no meu podcast anterior, que era o Ranking Cast. Portanto, eu peço aqui ao meu querido amigo Jonathan Almeida que se apresente aqui para o nosso povo. Buenas. Boa tarde ou bom dia, boa noite, boa madrugada, bom alvorecer, porque eu não sei em que momento você aí está ouvindo isso, mas independentemente do momento em que estiveres, espero que estejas bem e já parabenizo você pelo bom gosto. Vamos lá, eu me chamo Jonathan Almeida. Vocês devem ter notado pelo meu sotaque que eu não sou português, embora fale português, ou eu sou um grande fingidor, né? I am a great pretender. Eu devo estar imitando muito bem, caso eu seja lusitano, né? Mas não, eu sou brasileiro de nascimento, moro no Brasil, moro no Rio Grande do Sul, mais precisamente numa cidade chamada Santiago, que está a aproximadamente 500 quilômetros da capital do meu estado, que é Porto Alegre. Uhum. Eu sou amigo do Thiago há alguns anos. Eu sou bacharel em Direito, eu sou professor de português, inglês e literatura, sou músico, trabalho com RPG, sou entusiasta e colecionador de livros-jogos, tenho um contato com a Fighting Fantasy já. Claro que eu tô aportuguesando a pronúncia, né? Mas acho que deu para entender. Eu tenho contato com a Fighting Fantasy há alguns anos já. Já desenvolvi trabalhos relativos ao cânone, relativos à série. Já mestrei o sistema. E, bom, chega de falar de mim, porque como vocês verão rapidamente, o foco hoje não sou exatamente eu, como de certa forma fui no episódio 0, né? Mas vocês verão rapidamente qual é o fundamento, a ideia, o objetivo e o fulcro desse episódio de agora. Não vou dizer de hoje, porque o hoje num podcast ele é relativo, né, Thiago? O nosso hoje não vai ser o hoje de quem vai ouvir, talvez, né? Exatamente. E puxando aqui um bocadinho atrás na tua apresentação, tu és um homem de muitas valências. E embora eu já conheça praticamente todas, não me deixo de sentir impressionado por tudo aquilo que tu já fizeste, por tudo aquilo que tu já estudaste ao longo da tua vida e também essa, não é? Para além da nossa amizade, que é o motivo mais óbvio, ou o motivo mais importante. Mas essas tuas valências e o teu conhecimento também acerca de livros, jogos e Fighting Fantasy e literatura interativa e tudo aquilo que já fizeste e RPG e mestraste também é um fator muito importante para eu ter feito esta proposta para te juntares a mim neste projeto do podcast. Portanto, com a tua apresentação, tu só reforçaste mais o motivo para eu te ter escolhido como co-anfitrião deste podcast. Muito obrigado, Thiago. É muito honroso para mim, motivo de orgulho
eu receber esses comentários, essas adjetivações aí de ti. Porque, claro que para quem está ouvindo o podcast vai parecer, como a gente fala no Brasil, uma grande puxação de saco mútua e simultânea, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona, não, porque Exato. quem me conhece sabe que eu não rasgo elogios assim para qualquer um, e justamente o contra-efeito de eu ter aceitado participar de um projeto assim, justamente tendo tantas responsabilidades e boa parte do meu tempo ocupado, é porque eu sei que quem está desse lado aí é extremamente capaz, inteligente, tem um intelecto extremamente valoroso, muito acima da média, uma pessoa que eu admiro bastante e que, como eu já disse várias vezes, né, para ti e para quem nos rodeia, ainda que de forma virtual, eu lamento muito não poder conviver contigo, ou pelo menos ter mais contato, porque tu és uma pessoa que enriquece a nossa cultura, até o nosso bem-estar, o nosso convívio, só pelo que tu fala, pelo teu bom humor, pelo teu conhecimento. Então, realmente é o tipo de pessoa com a qual eu gostaria de conviver mais. Muito, muito obrigado pelas tuas palavras. Há que dizer aqui aos nossos ouvintes que, para quem ouviu o episódio 0, isto parece quase uma repetição do esfregamento de ego que nós tivemos no início desse mesmo episódio. Mas há que contextualizar. O esfregamento de ego eu gostei muito. Mas nós temos que contextualizar as pessoas. Atenção, é assim, para muita gente, se calhar o episódio 0 foi ouvido ontem, só que ele foi gravado há 4 anos para aí. Portanto, há esta necessidade, não é, de reforçar estes elogios para mostrarmos que o valor ainda também, o valor mantém-se. Passaram-se estes anos, mas continuamos a dar este valor um ao outro, não só à amizade que temos um pelo outro, mas pelas valências de cada um, e que reconhecemos isso. Portanto, isto não foi o episódio 0, não foi no ano passado. Isto não vai ser todos os episódios, ok? Não vai ser só isso. Mas o que vai acontecer neste episódio vai ser um pouco como o episódio 0. Que o episódio 0 foi no âmbito do podcast da Ranking Cast, foi quando eu convidei o Jonathan para se juntar aqui num episódio para falar do seu percurso nas Aventuras Fantásticas, e eu pensei, enquanto nós fizemos um brainstorming faz hoje uma semana, que o episódio 1 seria o oposto, ou seja, o Jonathan fazer-me uma entrevista a mim, ou melhor, entrevistar-me a mim, por assim dizer, para eu contar um bocadinho a minha história sobre como eu descobri as Aventuras Fantásticas e os livros-jogos. Agora, para efeitos de autenticidade, eu não faço a mínima ideia daquilo que ele me vai perguntar. O Jonathan pediu-me que lhe dissesse o que é que eu gostava que fosse abordado, mas eu, apesar de eu lhe ter dado assim uns pontos essenciais, não é? Umas notas de condutoras da própria entrevista, eu não faço ideia o que é que poderá surgir desta mente brilhante que está do outro lado do oceano. Portanto, eu estou aqui completamente à mercê da sua inquisição. Portanto, Jonathan, é assim, passo-te o palco, a palavra, o microfone, para quando quiseres começares a fazer as perguntas, para eu as responder. Ok, agora que eu estou já depois do esfregamento de ego devidamente melecado e umedecido, agora então eu honrosamente assumo os pedestais e vamos lá. Bom, eu acredito que quem está acompanhando este colóquio deve mais ou menos ter alguns conhecimentos prévios sobre o fato de que o Thiago é um escritor, de que o Thiago trabalha com a literatura interativa, é um entusiasta, é um colecionador. Porém, independentemente de a pessoa não deter esses conhecimentos, as perguntas vão
desalacunar, pô, essa foi boa, hein? Algumas dúvidas que, porventura, essas pessoas poderão ter ou ainda preencher lacunas em relação a informações que deveriam ter do Thiago. Porque vocês precisam conhecer o brilhantismo dessa mente. Então, a primeira pergunta é, já que nós estamos falando e falaremos, né, de literatura interativa, de livros, jogos e afins, a primeira parece um tanto quanto previsível e mas eu não posso deixar de começar com ela. Thiago, como foi que o pequeno Thiaguinho Filipinho Costinha, como é que ele conheceu os livros jogos? Você estava feliz andando pelo bosque quando tropeçou num livro-jogo? Não, presumo que não. Como foi a sua primeira impressão, ou melhor, o primeiro contato com livros-jogos? Quem te mostrou? Onde você estava? E eu peço que, para responder essa pergunta, ainda não aborde as impressões que teve ao ler, ao abrir o livro. Só, por favor, vá até o ponto de quem te mostrou, onde tu estava e que livro era. Como que isso chegou a ti? Ok, belíssima primeira pergunta. Eu posso dizer-te que, embora tu tenhas pedido para eu não dizer já a impressão que eu tive, eu não ia exatamente responder isso agora na minha história. Porquê? Porque o livro-jogo, e aqui posso dizer as Aventuras Fantásticas, não me foram diretamente apresentadas. O que é que acontece? Eu deveria ter à volta de uns 13 anos e estava na escola. E num dos vários intervalos entre as aulas, e os intervalos variavam entre 15 a 5 minutos, mais ou menos, era muito intercalado, mas também já lá vão quase 30 anos, portanto já é há muito tempo. O que acontece é que durante um dos intervalos estava com os meus amigos e estávamos a andar e nós reparamos que havia 3 colegas nossos que estavam sentados à beira de um dos pavilhões onde nós tínhamos as aulas e eles estavam em redor de uma coisa que nós não conseguíamos ver. E um de nós, do meu grupo, disse qualquer coisa, mandou uma boca, não faço a mínima ideia o que é que disse, mas um deles, os que estavam no outro grupo, em redor daquilo que nós não estávamos a ver, eu recordo-me que ele só se virou e disse: isto é um jogo. E eu fiquei intrigado, porque nesse momento eu recordo-me ligeiramente que esse colega que se virou para dizer que era um jogo deixou-nos ver mais ou menos o que é que eles estavam a rodear, e a mim pareceu-me um livro, e isso intrigou-me de uma certa forma, em que eu, no intervalo seguinte, eu já larguei o meu grupo para ir ter com esse grupo para ver afinal o que é que era aquilo. E de facto era um livro, e de facto era um jogo. E eu simplesmente fui um espectador, porque eu não fazia ideia do que é que era aquilo. Eu não sabia o que é que eles estavam ali a fazer. Lembro-me perfeitamente qual foi o livro. Lembro-me lindamente, porque a capa era inconfundível. E a própria história em si também lembro-me de algumas. Lembro-me mais ou menos em que parte é que eles estavam. A história era a maldição do vampiro. Ou seja, o Vault of the Vampire, ou como dizem no Brasil, a cripta do vampiro. E então eu só fiquei ali a assistir, porque eu não estava a perceber muito bem qual era o conceito daquilo, porque eles estavam a ler e depois folheavam para trás e para a frente, e eu perguntava-me o que é que era aquilo, e a própria narração falava para nós, na segunda pessoa do singular, e para mim aquilo era estranho. Portanto, aquilo não foi um contacto direto, fui eu a juntar-me àquilo. Não foram eles que me explicaram o que é que se passa, o que é que era aquilo, ninguém me explicou. Eu, através de observação e a assistir àquilo, eu descortinei do que é que aquilo se tratava,
mas até eu me aperceber, eu não tinha propriamente uma... Pronto, aquilo, eu fiquei intrigado, pronto, fiquei mais numa parte da observação. E no dia seguinte, porque eu recordo, não foi exatamente no mesmo dia, foi no dia seguinte, noutro intervalo, eu juntei-me ao mesmo grupo e eles já tinham o outro livro. E esse livro eu também lembro-me perfeitamente, era A Mansão Diabólica, a Mansão do Inferno, o House of Hell, entre os vários nomes. E eu aí já tinha, pronto, já sabia mais ou menos o conceito, e então aqui eu, embora não tivesse entrado, não tenha sido ativo, não tenha sido um participante ativo naquele grupo, eu já sabia com o que contar quando eles levaram aquele livro para lá. E aí sim, já comecei a sentir mais interessado em saber mais sobre esses livros, e eu sei que foi nessa semana que eu e a minha mãe fomos às compras, como era costume, às vezes durante a semana íamos a um shopping perto, e na zona dos livros eu encontrei As Aventuras Fantásticas, e então aí naquela altura eram várias prateleiras com estes livros, porque na altura em que eu conheci As Aventuras Fantásticas, já a editora da altura, que era a Verbo, já tinha publicado imensos deles. Eu, se não me engano, já tinha ultrapassado o número 30. Portanto, eu já descobri As Aventuras Fantásticas muito, muito já tardiamente na coleção. E então aí eu aí já pude explicar o conceito à minha mãe, só que como eu ainda era muito novo nisto, ainda não fazia ideia do que é que era aquilo a 100%, eu tive que explicar mais ou menos à minha mãe o que é que era, qual era o conceito dentro do meu entendimento. Não me lembro exatamente o que é que eu disse, quais foram as minhas palavras, mas houve uma frase específica que eu lhe disse, que era a seguinte: eu posso morrer. Ora, fosse a minha mãe uma daquelas mães super conservadoras, super religiosas, que vê aqueles livros como ao diabo. Eu fiquei imaginando isso. Então, mãe, eu quero esse livro, mas eu posso morrer. Lá está, mas se fosse uma mãe muito proibitiva nestas coisas, muito conservadora, muito religiosa, muito aquelas mães que veem estes livros como uma coisa do diabo, meu amigo, podes ter a certeza que hoje nós não estávamos aqui a falar um com o outro. Eu lembro que a gente já comentou algumas coisas a respeito. Isso não vai ser tema para hoje, tá? Talvez para um podcast futuro. Sim. Assim, isso no Brasil, eu sei que é bem pior do que na Europa, e já que a gente tá falando de Portugal mais especificamente. Cara, uma família aqui no Brasil que tenha uma linha de segmento de vida voltado para religião, esses livros-jogos não entram numa casa de uma família assim. Se entrarem, serão queimados, tá? Pois. O próprio RPG aqui é visto assim, como um ritual, uma seita. É bem complicado ainda. Claro, hoje está diferente, com acesso à internet, né? Com as múltiplas formas de disseminar informação, né? As pessoas estão, em tese, mais estudadas aqui no Brasil, né? O acesso à faculdade foi bem facilitado nos últimos 15 anos. Então as coisas mudaram bastante, mas ainda há uma resistência, tá? Sim, acredito. Aqui, lá está, a resistência não é muita porque RPG não era assim tão conhecido na altura, e as Aventuras Fantásticas, embora tenham feito algum sucesso, e hoje em dia, com o relançamento das Aventuras Fantásticas pela Porta Editora, muita gente está, pode-se dizer, quase a sair da toca, não é? A sair da hibernação depois da série ter sido descontinuada aqui em Portugal, mas na altura os livros até vendiam bem, não havia praticamente controvérsia nenhuma. Mas quando eu disse aquela frase à minha mãe, quando eu disse eu posso morrer, a reação dela foi rir-se. E o que aconteceu foi, eu voltei para casa,
um feliz dono de um feiticeiro da Montanha de Fogo e de uma mansão diabólica. Caramba, já comprou 2 na primeira. Foi logo, era quase sempre aos pares, era quase sempre. Sempre que nós íamos, sempre que dava para comprar, sempre que a gente ia a esse shopping ou a outros e havia mesmo estantes das Aventuras Fantásticas, levava sempre 2. E era sempre aleatório, nunca foi sequencial os números. Uma pequena abertura de parêntese, tá? Teve uma época, né, quando eu estava na escola ainda, quando eu comecei a mestrar RPG, que eu convivia muito com os meus primos. E eu convidei um deles para jogar RPG comigo, e montamos um grupo com os vizinhos dele ali e tal. E a minha tia, hoje é falecida já, mas na época meu primo morava com ela, né? E aí eu sei que ela teve algumas informações muito esparsas sobre sangue, espada, batalha, que a gente levava vela pro local onde nós jogávamos. Eu nunca me esqueço um dia que a gente foi jogar RPG. Ela disse pro meu primo assim, olha bem com o que vocês vão mexer. Eu fiquei, caramba! Tipo, é mais ou menos essa a visão que tinha. Sim, acredito. Não, mas aqui por acaso nunca houve nenhum desses problemas. E atenção, isto foi numa altura em que eu depois acabei por levar os meus livros para a escola. E os meus colegas e amigos também levavam os livros deles. E havia essa partilha, às vezes, não diria troca de livros. E isto porquê? Porque embora os meus colegas tenham levado livros das Aventuras Fantásticas para a escola, os livros deles eram da biblioteca local. Eu fui a única pessoa da minha turma a ter livros mesmo comprados. Eles levavam livros da biblioteca. Nunca os devolviam, obviamente, mas isso é outra coisa. Mas isso era outra coisa. Olha, eu vou te dizer que eu não vou dizer que estavam de todo errados, tá? Certo, mas pronto, mas eu não queria ter que ir buscar um livro à biblioteca e depois ter que o devolver, não. Eu fiquei fascinado com aquele conceito e eu disse, eu quero estes livros para mim. E então foi assim que a minha coleção começou a crescer, foi assim às pingas, foi com as Aventuras Fantásticas, foi assim que eu descobri e foi assim que eu comecei a adquirir os livros. Excelente, um pequeno comentário fonológico para mostrar como, embora nós os dois estejamos falando português, né, existem diferenças entre o português latino e o português europeu. Tu falaste que estavas fascinado, né? Vocês pronunciam o dígrafo do SC com o som de CH, com o som de X, né? Para nós aqui a pronúncia disso é fascinado, né? Como nascer. Vocês dizem nascer, né? O SC é pronunciado como um chiado, né? Não exatamente. Eu sei que quando dito de uma forma muito corrida pode parecer um CH, mas eu posso dizer fascinado, mas pode parecer um fascinado. Okay. Não é? Eu tento fazer essa ligação, ou melhor, tentar desconectar a sonorização das duas letras para não ficar fascinado, não. Fascinado. É que eu ia comentar, porque para os nossos ouvintes do Brasil, parece que você sofreu uma faxina nesse momento. Né? Exato. Eu não sei muito bem. A faxina no Brasil é uma limpeza massiva de uma casa, de um local. Faxinar é limpar. Fazer uma faxina é o que o diarista faz, por exemplo. Ok. É basicamente aqui, então. É a mesma coisa. Quando dizem, vamos fazer aqui uma faxina, eu, pronto. Isso. Quer limpar alguma coisa, ou neste caso uma casa. Mas de certa forma, como esses livros limparam a tua mente, tu foste fascinado mesmo. Sim, de certa forma. Assim, não sei que tipo de limpeza o livro da Mansão Diabólica poderá criar na minha cabeça. Esse é verdade, esse é perigoso. Talvez o The One That Fired Top Mountain faria um serviço de faxina melhor do que o House of Hell.
Talvez, eu não sei, é assim, o interior da montanha não me parece um local muito bem arrumado. Eu acho que Não é a verdade. possibilidade de acumulação de umidade e pó nesses sítios é muito elevada. Portanto, não acho que seja um bom sítio para. É um bom, não sei se é um bom sítio para viver, mas pronto, lá, o feiticeiro lá sabe. Ok. Tiago, trago a você um segundo questionamento. Eu sei que eu posso cronologicamente fazer algo bem pausado, bem espaçado, bem estagiado, mas eu vou dar um pulinho um pouco à frente. Bom, eu, junto aos nossos ouvintes, né? Eu e eles, portanto, nós estamos sabendo desse teu primeiro contato. Beleza, estava ali na escola, intervalo, a gente chama isso de recreio aqui no Brasil, né? Estava no Sim. recreio, Nós aí também recreio vem da dizemos. ideia de recreação, né? Sim, Aí estava ali, nós também temos esse nome, também usamos ok. esse. Também dizemos recreio, sim. Aí tinha uma galerinha ali, o que esses caras estão fazendo? Ah, isso aqui é um jogo, aí te mostraram a capa, aí tu viste o Rainer Heydrich, que nem sabia que o nome dele era esse, mas tu deve ter visto ele. Não fazia ideia qual era o nome. É, Eu só me lembro que eles na altura andavam à procura das chaves do castelão. Eu nem sabia o que era um castelão. ok, Portanto, ok. eu achava que era um castelo muito grande. Um castelão, perfeito. Assim como um caixão é apenas uma caixa grande, né? Sim, exatamente. Bom, e aí tu tiveste esse contato e aí foste às compras, a tua mãe, graças a Deus, não achou que você ia morrer de verdade, senão nós não estaríamos gravando isso agora. Aí você adquiriu 2 exemplares e ok. Bom, a próxima pergunta é: quando o Tiaguinho Filipinho Costinha, pela primeira vez, sentou-se à mesa ou à cama, eu não sei, e abriu o livro e foi jogar sozinho, quais foram as impressões? Ok. Essa é uma pergunta difícil. Mas se há coisa que eu me recordo é que eu imergi mesmo nos livros. Eu não me recordo qual foi o primeiro. Assim, eu recordo-me bem que o primeiro que eu li foi A Mansão Diabólica. Mas eu não me recordo se eu li os dois no mesmo dia, se eu, por exemplo, experimentei um bocadinho da Mansão Diabólica e depois do Feiticeiro, ou se tentei em dias diferentes. Mas eu sei que comecei a Mansão Diabólica porque era o livro mais recente que eu tinha visto os meus colegas a jogar e eu queria jogar aquilo desde o início por mim mesmo. E, assim, eu posso dizer que foi um bocadinho ao engano, porque num dia foi como é que eu ia dizer? Foi a Maldição do Vampiro. Depois, no outro dia, foi a Mansão Diabólica. Ora, esses dois títulos têm uma coisa em comum, que são títulos de terror. E eu assumi que aquela coleção era coleção de livros de terror, somente. E faltou aquela camada de fantasia, que depois eu vim a descobrir que era uma camada bastante mais grossa, que cobria toda a coleção. Portanto, eu fui ali um bocadinho ao engano. Claro que depois, quando li O Feiticeiro da Montanha de Fogo, eu vi um ambiente completamente diferente. Portanto, eu tive também que ajustar a minha mente, não é? A minha percepção a algo completamente diferente. Mas isto foi numa altura em que eu não tinha uma noção de fantasia. Eu não sabia o que era literatura fantástica. Eu acho que nunca tinha lido, até aquele momento, livros de fantasia. Eu não fazia a mínima ideia o que era O Senhor dos Anéis, eu não fazia ideia de Dungeons and Dragons, eu não sabia nada. Sabes o que é nada? É o contrário de tudo. É absolutamente nada. E lá está, os meus primeiros passos com fantasia foram dados com estes livros. Portanto, foi uma jornada de descoberta que foi ali uma mistura de certos sentimentos. Foi o terror que eu experienciei
ao jogar a Mansão Diabólica, e eu aqui, sem vergonha, posso dizer, joguei a Mansão Diabólica sem dados, portanto não fiz quaisquer tipo de, não fazia combates, não fazia rolagens não fazia testes de sorte, eu não anotava a pontuação de medo, não fazia nada disso. Os meus colegas também não faziam, portanto porque é que eu haveria de fazer? Era isso, e eu acabei por ter um contacto mais com a própria história em si do que propriamente com a componente da jogabilidade, e eu fazia isto com todos os livros. Muitos anos mais tarde, quando eu acordei da hibernação dos livros-jogos, aí sim já comecei a respeitar um bocadinho mais as regras e a jogar como deve ser. Mas naquela altura não era uma coisa muito importante para nós. Nós queríamos, era a parte das escolhas. Portanto, nós tratávamos um livro das Aventuras Fantásticas como se fosse um livro do Escolhe a Tua Própria Aventura. Portanto, lá está, portanto, respondendo à tua pergunta, aquilo que eu sentia era um misto de emoções que estavam aliadas à sensação de descoberta. Portanto, era fascínio, era terror, era às vezes um sentimento de conquista quando eu percebia que uma determinada escolha importante era bem feita. Portanto, havia ali muita coisa que me deixava agarrado àqueles livros, e eram basicamente essas as emoções que eu sentia quando os lia. Ok, entendi. Era mais no sentido... Eu tô mais preocupado... Não, eu só vou reproduzir o que tu disseste com outras palavras, né? Estava mais preocupado com a história, em saber se eu estava escolhendo certo, o rumo que aquilo ia tomar, o que tinha atrás daquela porta, o que tinha dentro daquele baú, muito mais isso do que uma rolagem de dados ou alguma coisa do gênero, né? Sim, eu percebia essas instruções. Obviamente eu via ali os combates, via que as personagens tinham a pontuação de perícia, força, às vezes o texto pedia-me para fazer um teste de sorte e eu dizia sim, eu tenho sorte, e avançava para a parte eu tinha sempre sorte. Nós éramos invencíveis, nós éramos imortais ali, passávamos tudo, tínhamos a deusa da sorte, estava sempre do nosso lado, era tudo, por onde passávamos nós levávamos tudo à frente, basicamente. E nós não nos importávamos muito com isso. Aliás, também era um bocadinho, não era muito prático nós estarmos no recreio e estarmos a lançar dados, porque os dados podiam-se perder, podiam-se estragar, alguém, sei lá, eu estava a rolar o dado, depois podia passar algum bully e ainda me roubava os dados e nunca mais os via, e depois o conflito tinha que sair das páginas para a vida real, e pronto, ia ser um bocado chatice. Portanto, nós tínhamos os livros e era só isso que nós precisávamos. Nós líamos, eram-nos apresentadas as escolhas, de vez em quando nós debatíamos entre nós e lá fazíamos as escolhas e continuávamos. Se houvesse um teste de sorte, a gente tinha sorte. Se aparecesse um inimigo, a gente derrotava logo. Era tipo one hit KO. Era logo. Nós éramos imortais, mas era aquilo que nós gostávamos de fazer. Era essa, e eu fazia exatamente o mesmo. Eu basicamente ninguém me apresentou diretamente os livros, ninguém me explicou as regras, eu só naquela altura eu fazia por imitação, que era do género, os outros fazem desta maneira, o que é que me impede também de fazer? A mim o que importava era a própria história e a imersão em si. Ok, era como tu disseste, era como se fosse uma escolha sua própria aventura, né? Uma das coisas, Thiago, que tu certamente já estudaste e que, em relação a esse assunto, já emitiste a tua opinião, certamente, né? Que também pode ser tema para não talvez um podcast inteiro, mas pelo menos um fragmento de um podcast futuro. É aquela velha pergunta, né? Livros-jogos são RPG ou não? Né? Haverá quem defenda veementemente que sim, haverá quem negue isso de forma violenta, haverá quem fique em dúvida, haverá quem não se importa, na verdade, com isso, e nós sabemos que temos opiniões variadas em relação a isso, né? De qualquer forma, eu me lembro que quando eu comecei a apresentar os livros-jogos para o pessoal, e hoje, mais uma vez eu digo, o foco não é a minha experiência, mas só para
para contextualizar, aqui no Brasil existia a revista Dragão Brasil, ainda existe, né? Embora tenha tido, né, um vácuo ali, onde ela não foi mais publicada, depois ela voltou. Não sei bem como é que está agora, para ser bem sincero, mas eu sei que é possível assiná-la novamente. Não sei se só de forma digital, não tenho certeza, mas eu sei que existe, é possível. E ela foi não só a precursora, como a principal revista durante muitos anos no Brasil, a Dragão Brasil, né? E nela, em algumas das edições, a última coisa que vinha na revista era uma aventura solo, que na verdade era tipo, né, o escolha sua própria aventura, né? Era só escolhas, não tinha ficha, não tinha atributos, não tinha rolagem de dados, nada, era só uma leitura interativa, né? Isso era chamado de aventura solo, né? Ainda é chamado assim. Existem alguns sites também que produzem algumas aventuras de forma independente, né? Como se fossem os estúdios indie, assim, dos RPG solo, né? E eu me lembro que eu comecei a chamar as Aventuras Fantásticas porque foram os primeiros livros-jogos que eu conheci, né? Depois a gente ficou, né, sabendo que existiam outros, e existem outros e tal. Eu chamava de aventura solo fichada, porque eu já sabia o que era o RPG. Eu sabia que no RPG era necessária uma ficha, né? E ali constavam valores, vantagens, desvantagens, perícias, atributos, né? E por aí vai. Eu chamava as aventuras solo das Aventuras Fantásticas, aventuras solo fichadas, né? Porque tu tinha que coletar itens, tinha que fazer anotações e tal. Mas beleza, é bem interessante saber que nesse primeiro momento vocês, no bom sentido da palavra, ignoravam os combates e os cheques, né? Vocês eram automaticamente aprovados em todos os cheques e matavam todos os inimigos. Que legal, como vocês eram fortes, né? Sim, era o que eu disse, nós éramos imortais, exceto quando tomávamos uma má decisão e nós caíamos num abismo com espigões no fundo, mas olha, fazer o quê? A hora que tu falasse que o nada é o contrário de tudo, eu gostaria muito de te agradecer essa informação, porque sem ela, né, a minha vida seria completamente diferente, né? Tu mudaste drasticamente o rumo de todas as minhas escolhas vitalícias, né? E aí eu também me lembro, quando tu fala desse tipo de coisa, eu me lembro do Era uma vez... E aí isso também pode ser assunto para um outro podcast. Isso é uma piada interna que eu e o Thiago temos, né? Nós costumamos enviar áudios um ao outro, assim, às vezes bem longos, né? Contando coisas que vocês certamente nos encaminhariam para um manicômio depois de ouvirem esses áudios. Sim, no fundo, esses áudios que nós enviamos, não é? Só para dar aqui uma contextualização rápida, são áudios completamente sem sentido. Ou seja, completamente sem sentido. Na verdade, eu acho que completamente sem sentido a gente está sendo generoso para esses áudios. Sim, mas também são áudios, são histórias completamente... Eu gosto de pensar que são exercícios de improviso. Porque nós não estamos a pensar previamente naquilo que vamos dizer. Isso que é legal, a gente nunca apagou um áudio desse, a gente nunca editou um áudio desses, né? Eles surgem assim do setor fecal dos nossos cérebros e simplesmente saem pela boca, né? Exatamente. Portanto, a parvoíce que nos vier à cabeça é aquilo que lançamos. E eu acho isso fascinante. Não sei de que forma é que podemos encaixar isso no tema da Game Book Guild, mas era interessante fazer um episódio especial dessas coisas, se calhar... Não, um dia, certamente, em algum podcast, a gente vai dizer, Thiago, vamos contar uma história de 2 minutos improvisada? Vamos, e nós faremos. Provavelmente isso vai acontecer, porque a gente é idiota o suficiente para não se aguentar sem fazer isso. Sim, concordo plenamente. Não concordo com a parte dos 2 minutos, porque sabes que quando eu conto essas histórias... Vão ser 7 ou 8, sim. 7 ou 8, a última que eu te mandei foram 11, portanto... Sim, eu só gostaria de compartilhar com o pessoal um dos momentos, assim, de genialidade do Thiago, é que ele estava me contando lá uma situação absolutamente absurda, e ele me disse assim, e aí eu estava de frente para a pessoa e dei meia volta para ir embora, até que se eu desse uma volta inteira eu estaria de novo de frente para a pessoa. É mais ou menos nesse nível, assim, e a gente escuta isso e é feliz, né? Eu acho que o fato de ser idiota é bom, porque a gente consegue ser feliz com esse tipo de porcaria, né?
Sim, epá, pronto, são coisas que me surgem, não é? Eu penso, não era? Ele foi-se embora, ele deu meia volta e eu reparei que se ele, ao dar meia volta, ficou de costas para mim, porque se ele desse uma volta, ficava de frente. Isto é completamente. E isso é ciência, isso é matemática, né? Isso ensina a diferença do 180 para 360, né? Sim, exatamente, só que é através do absurdo, através do idiota. Isto é a coisa mais óbvia, mas ao mesmo tempo eu acredito que isto é daquelas coisas que tu nunca estás à espera de ouvir por ser tão óbvio. Exato, exato. É que nem o sábio de Massachusetts, né? Exatamente, que eu nunca soube de onde é que é, afinal, onde é que ele vive. Portanto, não é, isto é a mesma coisa que eu dizer, eu saí, estava a chover e eu reparei que me comecei a molhar. Tantos. É a absurdidade do óbvio, mas que ninguém está à espera de ouvir porque é óbvio. E eu acho que isto é fascinante. Mas pronto. É excelente. É fascinante, verdade. É fascinante. Fascinante, sim, sim. Tiago, seguinte, tu citaste aí em algum momento que tu ficaste uma época sem contato com os livros-jogos e depois houve um retorno quando tu estavas um pouco mais velho, né? Por que isso cedeu e como isso cedeu? Olha, é curioso tu dizeres que quando eu voltei aos livros-jogos eu estava mais velho, porque quando isso aconteceu eu era mais novo do que sou agora. Portanto... É esse tipo de coisa aí, ó. Esse tipo de coisa que eu digo. É isso aí, ó. Pronto, aqui está o rasgo de loucura da sessão. É nesse nível aí. Cara, imagina se a gente um dia se drogasse para mandar esses áudios. Que resultado isso não teria? Eu acho que não é preciso. Eu não estou sob o efeito de absolutamente nada e ver o que é que me Não, eu também não. Café, na verdade, cafeína também. Não, para mim já é muito tarde para tomar café a esta hora, senão depois não consigo dormir. Ora bem, e então... Eu, ao contrário, quando eu durmo eu não consigo tomar café. Exato. Por acaso nunca experimentei, ia experimentar isso. Mas é um bocado chato. Parafraseando Chapolin Colorado nesse momento, continue. Sim, eu tinha de levar a máquina de café para a cama e pronto, aquilo faz um bocado de barulho. Mas pronto, isso foi... Então, respondendo aqui à tua pergunta, o meu regresso... Eu já não me recordo quando é que eu deixei de ler As Aventuras Fantásticas. Eu acho que coincidiu com a altura em que a Verbo deixou de as lançar. Mais ou menos por volta de 2002, 2003, pouco tempo depois de ter lançado A Maldição da Múmia. Eu agora não sei dizer, como eu comprava os livros aleatoriamente, eu não sei dizer sequer se esse foi o último livro que eu adquiri na altura. Mas o que é certo é que a partir de 2002, 2003, os livros começaram a escassear e eu vi cada vez menos. Ora, isso causou em mim um enorme desconforto e uma enorme sensação de desespero, não aquele desespero de quem está a temer pela vida, mas aquele desespero de quem está a temer por não conseguir completar uma coleção porque faltava-me um, que era o número 31, Maré Vermelha. Eu até vou confirmar aqui se é o número 31, o Maré Vermelha. E embora eu tenha... Lá está, porque o meu conhecimento acerca de livros-jogos era muito reduzido, também em parte por causa da falta de... podemos considerar de literacia nesse ponto, porque não havia outras coleções, se bem que, e atenção, aqui um à parte, muito tempo mais tarde eu acabei por descobrir que aqui em Portugal chegaram a lançar livros como, chegaram a lançar o Lobo Solitário e chegaram a lançar alguns títulos do Escolha a Tua Própria Aventura, portanto... e entretanto eu também tinha descoberto que a série dos arrepios, o Goosebumps, também teve uma subsérie que é o Give Yourself Goosebumps, que aqui foi traduzida como Escolhe os Teus Próprios Arrepios, que infelizmente só lançou 6 cá em Portugal, portanto também não teve assim muito sucesso. Mas a partir do momento em que este mercado da literatura interativa começou a escassear em Portugal, eu também comecei a entrar nesta dormência.
mas eu estava constantemente na busca pelo Maré Vermelha. Tanto que quando havia uma feira do livro na minha escola, ou quando qualquer feira do livro, qualquer supermercado, livraria, eu procurava incessantemente por esse livro, e eu passei muito tempo à procura desse livro. Isto é lá à volta de 2003. Eu já estava no ensino secundário, ou seja, já tinha à volta de 14, 15 anos, portanto eu estava no ensino secundário, que aqui é o equivalente ao 10º ano, do 10º ao 12º ano, portanto aquela fase antes de entrarmos para a faculdade, e eu entrei para a faculdade e fiz vários anos da faculdade sem nunca conseguir encontrar o Maré Vermelha. E então acontece que depois de eu ter isto já há pouco mais, fez agora mesmo em dezembro 10 anos que eu completei o meu mestrado, não sei, houve alguma coisa em mim que fez com que eu despertasse a minha vontade de voltar às aventuras fantásticas. E foi um acumular de certos acontecimentos que sucederam naquela altura, que era eu encontrar ou procurei grupos no Facebook das Aventuras Fantásticas, e acabei por encontrar um grupo em que penso que foste tu que criaste até o grupo das Aventuras Fantásticas no Facebook, porque depois também acabaste por partilhar o WhatsApp, o grupo do WhatsApp das Aventuras Fantásticas, porque depois posteriormente foi assim que nos conhecemos, através desse grupo. E depois eu lembrei-me que eu podia ir experimentar uma aplicação chamada OLX, porque era uma aplicação que as pessoas vendiam as coisas que já não precisavam, e eu decidi tentar a minha sorte a partir daí. E eu instalei o OLX, e a primeiríssima coisa que eu pesquisei foi o Maré Vermelha. E, meu caro, eu encontrei o Maré Vermelha. E eu adquiri-o pela módica quantia de 10 euros. Eu não faço ideia quanto é que isso é em reais, não tenho aqui o conversor à beira, mas sabendo que hoje em dia, entrando no OLX ou entrando numa Vinted, os preços dos livros foram inflacionados, mas muito inflacionados. Conseguires um livro raro como o Maré Vermelha a 9 euros é um achado. E eu consegui esse livro e finalmente consegui completar a minha coleção. E foi ao mesmo tempo que eu descobri, através de várias pessoas, também dos grupos dos grupos de Facebook e o grupo do WhatsApp, que havia outros livros do género. E entretanto depois relembrei-me, descobri que as Aventuras Fantásticas chamavam-se Fighting Fantasy. A partir desse nome eu comecei a pesquisar mais sobre isso, soube que havia muitos mais livros dessa série, e foi a partir daí que eu depois comecei a descobrir muitos outros livros também do género, muitos outros livros-jogos fora do âmbito da Fighting Fantasy. Descobri Lobo Solitário. Eu acho que tu foste até uma das primeiras pessoas que me falou disso, do Lobo Solitário, que eu não fazia a mínima ideia do que era. Havia o The Way of the Tiger, e agora, lembrei-me agora de uma coisa, vamos ter que recuar um bocadinho no tempo, até à altura em que eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos, que eu recordo-me na minha escola, eles fizeram uma espécie de feira do livro, uma vez, e eu encontrei, e aquilo era uma feira de livros usados, qualquer coisa assim, e eu encontrei uma versão em francês que eu ainda tenho comigo, não de um livro das Aventuras Fantásticas, mas um livro da série The Way of the Tiger. Penso eu que é o 5º livro. Eu tenho a versão francesa desse livro. E eu comprei-o, não porque eu soubesse do que é que se tratava,
mas sim porque eu, quando o abria, ele fazia-me lembrar um livro das Aventuras Fantásticas, porque ele tinha números e escolhas e tudo mais, e eu comprei-o, porque eu vi que era uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo igual àquilo que eu estava a experimentar naquela altura. E só muito tempo depois é que eu vim a descobrir que aquilo fazia parte de uma coleção de livros, que é o Way of the Tiger, em que nós somos um ninja, e que existe uma história de vingança, que depois nós descobrimos quem nós realmente somos, e depois temos que recuperar, temos que reclamar o trono que é nosso por direito. Portanto, é uma coisa, é uma história também muito interessante, que eu também já tive o prazer de ler. E ao descobrir essas séries, eu fui descobrindo outras, acabei por entrar noutros grupos de Facebook, neste caso, por exemplo, o Fighting Fantasy and Other Game Books, e fui falando com outras pessoas, fui conhecendo outros autores também, pessoas que, como nós, também cresceram com as Aventuras Fantásticas e agora estão a criar os seus próprios livros, a escrever os seus próprios livros. Portanto, eu comecei a absorver uma enorme fonte de conhecimento, não só do passado, mas também do presente, que era ali uma enxurrada de informação que eu nunca tinha imaginado que alguma vez tivesse existido. Eu julgava que isto era um nicho. Lá está, os livros-jogos pertencem a um nicho muito reduzido. Então aqui em Portugal nem é um nicho, é quase um buraquinho, é uma coisa mesmo muito, muito pequenina, é muito pequenina, e os fãs também são muito dispersos. Mas eu não fazia ideia que, no que toca a literatura interativa e livros-jogos, eu estava a entrar e a explorar uma galáxia inteira destas pérolas. E foi a partir daí, portanto foi há cerca de 10 anos, quando eu comecei a dar novos passos nisto, quando eu encontrei o Maré Vermelha, eu comecei depois a descobrir tudo o resto, e foi isso que até agora me impediu de voltar a entrar nessa dormência. Ou seja, foi estar dentro do contacto com a comunidade e descobrir muitas outras obras do género, que são muito variadas, embora grande parte sejam inspiradas nas Aventuras Fantásticas, mas em grande parte sejam muito variadas, e é fascinante como nós evoluímos desde as Aventuras Fantásticas, e foi isso que fez com que eu continuasse até agora. Ok. A partir do que tu disseste, I will take a link for a new question to the next question. But, cara, tu pagaste mais ou menos R$60 no Maré Vermelha, convertendo aproximadamente €1 para R$6, na verdade, especificamente, ou mais aproximadamente um pouquinho menos do que isso, né? E também antigamente, né, os valores eram um pouco diferentes do que estão agora, mas tu pagaste mais ou menos R$60 por um Maré Vermelha. Isso aqui no Brasil é um tanto quanto absurdo. Primeiro, porque você não encontra o Maré Vermelha. Eu acredito que várias das pessoas hoje no Brasil que possuem exemplares do Maré Vermelha conseguiram por meu intermédio, né? Claro que, logicamente, eu não vendi todos, né? Não foi através de mim que todos foram comercializados, mas olha, eu acredito que se tu pegar um universo de todos que foram vendidos, eu acho que eu consegui vender uns 6 ou 7. Olha, isso nada deve mal. dar quase uns 80 ou 90% de quem tem comprou de mim. Porque Exato. não é nada fácil conseguir, e assim, sejamos sinceros, os valores pelos quais isso se compra e se vende no Brasil são bem mais, são acima, muito acima de R$60, não tem como. Pois. É assim, também vamos ver, há uma discrepância muito grande em termos entre o euro e o real. Eu posso dizer 9 euros
pelo Maré Vermelha é mais ou menos quanto hoje em dia estão os livros das Aventuras Fantásticas, está um bocadinho dentro, 10 euros mais ou menos, acho que é mais ou menos quanto eles custam. Mas hoje em dia tu encontras Maré Vermelha, eu já vi a 50 euros, a 60 Sim. euros, 100 Sim, euros sim. mesmo. Os livros mais tardios da coleção eu já vi a 200 É, euros. é mais ou menos essa realidade aqui. 100 euros, tu vai arredondar para 600 reais. É mais ou menos isso. Tu dificilmente vai achar uma Maré Vermelha no Brasil por menos de 450 ou 500. Dificilmente. Pois, Isso quando encontra, né? Tem gente que está exato. disposto a pagar como tu estavas, né? E veja só, tu estavas em Portugal, como estás agora, acredito eu, né? Acredito que não estás em Massachusetts, né? Não, não, As não. pessoas muitas vezes estão dispostas a pagar até mais do que isso e não encontram o livro, né? Porque ele não tem aqui. Sim, exato, mas atenção, eu vou-te ser sincero, eu paguei 9 euros, na altura pareceu-me super acessível, mas eu também não tinha termo de comparação. Epá, eu não era capaz de pagar 100 euros pelo Maré Vermelha, eu era incapaz disso, não conseguia. Não, para mim é completamente absurdo. Por isso é que eu, de Eu te certa digo que forma, aqui no Brasil tem gente querendo pagar 100 euros, né? Como eu falei, convertendo mais ou menos aproximadamente, tem gente querendo pagar 600 reais por um Maré Vermelho. Claro que vai ter gente que vai estar ouvindo esse podcast e dizer: Meu Deus, eu jamais pagaria isso, esses caras são loucos, é por isso que esse nicho não cresce. E vai ter gente nesse momento ouvindo isso e falando mal de mim e dos outros vendedores de livros e dos sebistas e dos alfarrabistas, e eu tô um pouco me importando com isso. O fato é que, repito, tem gente querendo pagar isso porque me contata ainda frequentemente, dizendo: olha, eu pago o que for por um Maré Vermelha, ou por um Escravos do Abismo, ou por um Máscara da Destruição, ou por um, sei lá, um Lenda dos Cavaleiros das Trevas, uma Maldição da Múmia. E detalhe, tirando o Escravos do Abismo, né, só a título de conhecimento, todos esses que eu citei não existem no Brasil, né, publicados por editoras brasileiras, né, esses que eu citei, repito, com exceção dos Escravos do Abismo, não foram publicados no Brasil. Então tem gente querendo completar a coleção e não consegue, né? exato, sim, sim, lá está, pronto, são estas questões, né? Os preços demasiado inflacionados dos livros. Eu vou-te contar aqui uma situação que aconteceu também já há muito tempo. Isto era na altura em que eu ainda estava, eu colocava livros à venda no OLX, e durante a minha pesquisa, e eu agora já não uso o OLX, eu agora uso Vinted para vender coisas, mas eu cheguei a encontrar um Lenda dos Cavaleiros das Trevas a 3 euros. 3 euros. É quase trocos aqui. E eu, na altura, disse para mim mesmo: eu vou comprar este livro e vou pô-lo a vender a 30. Eu disse isto para mim mesmo. Portanto, eu ia entrar nessa teia e ainda bem que não entrei, porque depois eu entrei em contacto com o vendedor e ele disse logo que já o tinha vendido. Portanto, o livro mal tinha estado à venda e foi logo sacado, como se costuma dizer aqui, por alguém. Portanto, isto foi uma pessoa que se calhar não percebeu a raridade daquilo e não colocou o livro mais alto. Mas isto para dizer que é assim, eu percebo que existam pessoas que querem ter os livros independentemente do preço e que estão dispostos a pagar grandes quantias, mas há aqueles que querem somente ter o prazer de ler o livro e de experimentar, quer seja por uma questão de curiosidade ou por uma questão de nostalgia, porque há pessoas que tiveram estes livros na infância e depois deram-nos ou venderam-nos e querem voltar a ter essa experiência, mas não estão para estar ou melhor, sentem-se mais desmotivadas e desanimadas com o facto de terem de estar quase a retirar o próprio rim e vendê-lo para poder ter o prazer de uma leitura. E eu acho que isso para mim não faz sentido. Isso para mim não faz sentido. Eu acho que principalmente num mercado tão escasso como o nosso em questão de livros-jogos, porque nós não temos uma Jambô, isso é certo. Temos uma Porta Editora
mas ainda neste momento em que estamos a gravar o episódio só lançaram 3 livros, mas há perspectivas de mais. Há pessoas que gostavam de poder ter acesso a estes livros, mas não conseguem. Porquê? Porque procuram alfarrabistas, são muito limitados também. Nestas plataformas encontram os livros a 100 euros, 200 euros, às vezes 300 euros. Epá, e não compensa. E é por isso que eu também sou um bocadinho contra este tipo de negócio, porque este tipo de negócio, atenção, quando são estes preços gigantescos, mas eu sou um bocadinho contra isso porque tira um bocado a possibilidade de fazer crescer esta comunidade. Por isso é que eu apoio bastante que a Porto Editora faça estes relançamentos, que é para ver se as pessoas que fazem estas vendas dos livros consigam ser mais humildes e baixar um bocadinho mais o preço, para dar oportunidade aos outros de poder também ter desfrutarem dessa experiência. Portanto, é um bocadinho nesse sentido. 2 comentários, tá? E veja bem, são 2 comentários bem delicados e que muitas pessoas no meu lugar não fariam, tá? E eu tenho plena consciência de que tipo de público deve estar ouvindo o que eu vou dizer nesse momento. Quero reiterar que eu tenho plena consciência disso. Eu assino embaixo do que eu estou falando, eu posso dar meu nome completo, meu CPF aqui, se quiser. Mas vamos lá. Comentário número 1. Eu jamais teria coragem de comprar no Brasil um Lenda dos Cavaleiros das Trevas a 13 euros e vender a 30. Eu venderia a 100. Começa por aí. Nesse momento eu estou recebendo tiros, né, mentais. O segundo comentário é que tu citaste a Jambô. Tiago de Deus. Existe no Brasil... É que assim, o Brasil e o brasileiro, porque é o brasileiro que faz o Brasil, em tese, né? Em tese, veja bem. O brasileiro gosta muito de polarizar as opiniões. Né? O brasileiro é assim, se o Thiago chegar e disser, eu amo o Flamengo, o brasileiro não consegue escutar isso e ficar alheio. Ele não tem essa capacidade. O brasileiro imediatamente ele vai dizer eu também amo ou eu odeio o Flamengo. O brasileiro não tem a capacidade, a grande massa dos brasileiros, de dizer, legal, você ama o Flamengo, que bom, viva feliz com isso. Não. Assim é na política, assim é com alguma celebridade que fala algo. O brasileiro ele tende a aglomerar-se em grupos para apoiar ou odiar uma causa ou alguém. É sempre assim, ok? Isso é, de certa forma, muito infeliz. Por que eu estou dizendo isso? A Jambô no Brasil, e eu estou em vários grupos de WhatsApp, grupos esses dentro dos quais eu pouco interajo, porque eu vejo tanto absurdo ali que me dá vontade até de sair dos grupos, mas eu não saio. Gente falando coisas sem propriedade, gente... Eu gosto mais, eu me sinto muito melhor, me sinto mais tranquilo quando eu vejo pessoas que não conhecem nada e entram no grupo perguntando o que é um livro-jogo ou o que é essa história de feiticeiro e que montanha de fogo. Eu gosto muito mais de interagir com alguém assim do que alguém que vem dar uma lição ali sobre os impactos da Jambô na literatura interativa do Brasil e não tem propriedade nenhuma para falar. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque normalmente, tu deve ter visto isso também, a Jambô ela é idolatrada pelo público que consome literatura interativa, livros, jogos e RPG em geral, ou ela é odiada, né? E assim, parece que o pessoal tem um prazer de despejar nessas páginas, nesses grupos, ou uma corrente absurda de apoio e compreensão, ao passo que uma outra galera quer vir ali para terminar com isso, com xingamentos, com ofensas. Cara, e o mais interessante é que, assim, se a gente partir do princípio que quem consome literatura interativa, livros, jogos, já parte de, talvez, um intelecto um pouco mais elevado do que quem consome outro tipo de material, nada contra, mas é aquela velha história, quem lê livros, jogos, em tese, são pessoas, por si só, leitoras. Se são leitoras,
possuem determinado conhecimento sobre a área, ou pelo menos têm costume de consumir uma subcultura um pouco mais refinada do que a média da população brasileira, ok? Acho que eu consegui explicar o que eu quis dizer. E o que eu vejo é que mesmo escondidos atrás de palavras bonitas ou adjetivos procurados nos dicionários que saíram de linha em 1970, mesmo assim essas pessoas carregam um ódio, cara. E tipo assim, eu também não tô aqui nem para defender, nem para acusar, não é isso. Eu só acho que a gente poderia colocar a mão na consciência, e quando eu digo a gente, eu tô humildemente me colocando nessa massa, embora eu discorde dela, que, cara, se não fosse a Jambô, as coisas inevitavelmente estariam muito mais atrasadas em relação aos livros-jogos no Brasil. É claro que existem coisas a serem melhoradas, existem interesses empresariais por trás disso. Eu sei que sim, nessa parte eu nem quero entrar, porque eu não os conheço, mas eu não sei por que o pessoal que está num grupo sobre livros-jogos, consumindo livros-jogos, dando graças a Deus que os livros-jogos voltaram a ser publicados no Brasil, eles arrebentam o principal meio por onde isso voltou a nós. Sinceramente, eu não consigo entender. É interessante, porque enquanto estavas a falar, eu estava a sentir certos paralelismos com a realidade aqui de Portugal. Em primeiro lugar, quando tu falaste na questão da polarização, meu amigo, eu acho que isto é transversal em todo lado, porque existe esta mania que nós temos, e eu também não sou, atenção, eu não sou ninguém para falar, porque todos nós temos os nossos preconceitos e criamos sempre uma ideia inicial do outro, e quando se trata de redes sociais, então esse nível de preconceito dispara a níveis astronómicos. É aquela ideia do... é como tu disseste muito bem na questão do futebol, na questão da política, principalmente no que toca aos temas mais sensíveis. Tu, se tomas uma posição que não é nem 8 nem 80, não é nem preto nem branco, mas está numa certa tonalidade cinzenta, vai haver sempre alguém que acha que está no espectro da moralidade e que te empurra para um extremo. Ou seja, empurra-te mesmo para ali, para o extremo que não se alinha de todo com o que essa pessoa é. E tiram, como se diz aqui, eles tiram-te a pinta. Ou seja, fazem logo aqui um traço psicológico pseudo-intelectual sobre a tua pessoa. Não é tu dizeres que, pronto, falaste em clubes brasileiros, dizer se eu disser que sou do Porto, do Futebol Clube do Porto, vai haver alguém do Benfica já imediatamente a cascar-me a mim, a cascar a equipa. Sempre que interromper, mas é que aqui existe um termo para isso. Se tu não gostas do que eu gosto, tu não prestas. A lógica é a mesma, exato, a lógica infelizmente é a mesma aqui. E agora, pegando aqui na questão da Jambô, embora eu esteja muito de fora, estou completamente de fora de dramas ou o que quer que seja, também é óbvio, não é? Eu estou a um oceano de distância, e a Jambô não chega aqui, nem mesmo que eu tente mandar ouvir alguma coisa da Jambô, eles não mandam para aqui. Mas eu tenho uma certa noção do amor e ódio que as pessoas têm pela Jambô. E eu, claro, obviamente não vou aqui citar nomes, até porque não me vem nenhuma à cabeça, mas também mesmo que viesse não ia estar a citar nomes. Eu já vi pessoas a dizer muito bem da Jambô, nas comunidades e nos grupos do WhatsApp e tudo, e pessoas a cascar na Jambô. E eu, na minha qualidade de leitor português, que vive numa realidade em que os livros-jogos foram moderadamente famosos. Eu descobri-os quando eles já estavam a entrar quase numa decadência aqui em Portugal. E depois da dormência de vários anos, eles estão a voltar. E estão a voltar em pezinhos de lã, como se pode dizer, ou em passinhos de bebê,
assim, para mim, haver alguém que está a atacar uma editora que está a fazer por lançar os livros-jogos ou fazer disseminar os livros-jogos numa determinada cultura, tendo em conta o quão nicho isso é, pá, para mim é completamente absurdo. Porque eu fico a pensar, ao tempo que a Jambô já está a lançar livros-jogos, você já tem no que toca às aventuras fantásticas, e atenção, estou a falar das aventuras fantásticas, nem sequer estou a falar de Lobo Solitário, nem sequer estou a falar dos livros do Jonathan Green, não estou a falar disso, estou a falar mesmo das aventuras fantásticas. Você já tem uma coleção já invejável de livros que vocês lançaram. Epá, eu digo, eu acho que vocês têm uma sorte imensa em ter uma editora que já está estes anos todos a ajudar na proliferação deste género literário. E quem me dera a mim ter uma Jambô aqui em Portugal. E nós temos a Porto Editora, e agora falo aqui da minha realidade. Quando a Porto Editora anunciou que ia lançar as Aventuras Fantásticas e começou com O Feiticeiro da Montanha de Fogo e a Masmorra Infernal, houve gente que obviamente ficou contente, mas houve gente que esteve a cascá-los porque não eram os livros inéditos que nunca tinham saído. E eu fiquei, e isso deixou-me, como se diz aí, eu fiquei puto da vida. Porque finalmente isto está a voltar através de uma editora que para mim é uma editora muito boa, que fez e está a fazer um bom marketing destes livros. Epá, e as pessoas queixam-se quando não têm e mesmo quando têm. Epá, isso para mim é mau, e como tu disseste muito bem, eu acho que nós devíamos era abraçar a oportunidade de que estes livros estão a voltar e que há muitas pessoas, inclusive aqui na realidade de Portugal, no que toca ao Instagram, não é? Os bookstagrammers ou booktalkers que estão a descobrir isto pela primeira vez e estão a ajudar a espalhar a palavra, a sagrada palavra do livro-jogo. Isso é o que poderá levar a que um dia os livros inéditos venham cá para Portugal. Mas para isso é preciso que nós demos o nosso apoio. Não só pensar nos velhos que cresceram com isto e que não tiveram a oportunidade depois de ter os livros novos e agora têm a oportunidade e querem os livros novos, mas também para os novos que nunca ouviram falar disto, ou para aqueles Tiagos de hoje que possam descobrir o livro da mesma forma, os livros-jogos da mesma forma como eu descobri. Portanto, eu acho que olhar as coisas com um sentido crítico, sim, mas não é descascar em cima das editoras, ou melhor, não é queixar-nos quando não temos, e mesmo quando temos continuamos a queixar porque não é aquilo que nós gostávamos que houvesse. Opa, eu acho que, pronto, sem querer estar aqui, eu acho que estamos a desviar um bocadinho do tema do episódio, mas isto está a ser uma conversa muito, muito, muito interessante e dá pano para muitas mangas. Sim, com certeza, não deixa de ser pertinente, né? Mas assim, eu tenho uma notícia para te dar, tá? Saibas que nós perdemos ouvintes no momento em que nós começamos a defender a Jambô, tá? Fique consciente disso. São consequências, é o que nós chamamos de ossos do ofício. Ok. Thiago, eu tenho uma nova pergunta. Ora diz lá. Tu chegaste a citar ali, né, que muitas pessoas que consumiram livros-jogos na infância, na pré-adolescência ou até no início da adolescência em si, tomaram gosto por escrever depois, ou pelo menos tentar fazer isso. E o Tiaguinho Filipinho Costinha, quando que ele virou o Thiago Felipe Costa, que virou escritor, que virou um criador de livro-jogo? Ou pelo menos, como é que isso começou? Quais foram os primeiros parágrafos que tu escreveste? Sobre o que foram? Que idade tu tinhas? Como é que foi essa transição? E, logicamente, fala um pouco agora
de quem é o Thiago Felipe Costa, escritor, falando do voo do Corvo, falando de próximos projetos. Como é que foi, como é que é e como é que será essa situação na tua vida? Excelente pergunta, porque é um percurso que teve muitos altos e baixos, como qualquer percurso. Acho que passando por todas as dificuldades que uma pessoa pode vir a ter, e atenção, não estou aqui a falar em dificuldades financeiras, nem dificuldades pessoais, nem nada do género, pode ser mesmo dificuldades no sentido de criação, que muitos outros escritores também podem ter, mas eu tenho nas minhas recordações que eu sempre fui um rapaz que gostava de escrever. Aliás, eu posso dizer que herdei, mas é uma herança entre aspas, porque não foi uma coisa deixada por herança, é uma coisa que eu já tenho há muitos anos, uma máquina de escrever que pertenceu ao meu avô. E eu já tinha a máquina de escrever comigo, antes mesmo, quando o meu avô ainda era vivo. Portanto, quando eu era pequenino e nós mudamos-nos de casa, isto bem antes ainda de eu conhecer as Aventuras Fantásticas, nós levamos a máquina de escrever connosco e a máquina de escrever ficou comigo. E eu tenho muitas recordações de eu, em pequenino, ver o meu avô muitas vezes a escrever nessa máquina. E ele não... Atenção, e o meu avô nunca escreveu nenhum livro, pelo menos que eu saiba. Nunca escreveu nada das próprias memórias ou uma história de ficção, muito menos um livro-jogo. Mas ele utilizava a máquina de escrever sobretudo para escrever, penso eu, estratégias de damas, do jogo das damas. Não sei se aí também tem o mesmo nome. Mas ele fazia muito isso. Mas eu utilizava depois a máquina de escrever para escrever as minhas próprias histórias. E eu acho que isso depois também foi... Eventualmente depois deixei de usar a máquina, até porque, ao contrário de um computador, a máquina precisa de certos recursos para poder funcionar. Não é? Precisa daquelas fitas para poder... Não são exatamente fitas de tinta, mas são aquelas fitas mesmo que depois usa-se para as letras, não é? Poderem carimbar no papel. E depois comecei a utilizar, não é, lápis e borracha para escrever os meus primeiros esboços. E isto para dizer o quê? Para dizer que a questão da escrita não surgiu com as Aventuras Fantásticas, já surgiu muito antes. E obviamente que, como qualquer criança, a maior parte das crianças ainda está a desenvolver a sua inteligência, ainda está a desenvolver as suas capacidades cognitivas. Logo, aquilo que vai escrever, maioritariamente, é uma porcaria. Isto sem papas na língua. Portanto, eu sabia, agora tenho essa noção, não é? Mas lá está, o facto de eu escrever em criança fazia com que eu depois fosse desenvolvendo as competências para eu agora estar mais confiante naquilo que eu escrevo. E mesmo assim, ainda há muito que eu tenho que aprender, é um percurso que não tem fim. Mas eu sinto que comecei a escrever mais quando comecei a explorar as Aventuras Fantásticas. Eu não sei dizer exatamente quantos anos é que eu tinha, deve ter sido poucos meses depois de eu ter descoberto as Aventuras Fantásticas e depois de eu ter lido vários livros, que eu decidi experimentar escrever o meu primeiro livro-jogo. E o meu primeiro livro-jogo era uma cópia muito, muito, muito barata da Mansão Diabólica, com o extenso número de 30 referências, que era a nossa personagem a andar numa casa assombrada, penso eu, e repara bem nisto, o layout da casa era a minha própria casa. Muito bom! Portanto, eu tinha tudo. Os fantasmas que tu colocaste no livro também são os fantasmas que habitavam a tua casa?
Eu acho que não, eu acho que não, e era mau sinal porque aquela casa foi construída pelo meu pai, portanto não foi uma casa que nós tivéssemos comprado de outras pessoas, portanto Ah, ok. para habitarem ali fantasmas era preciso que alguém tivesse morrido durante a construção, o que não é o Isso, e que caso. no processo de compra da casa te avisassem várias vezes que era amaldiçoado e a tua família não dá bola para isso. Exato, não foi, portanto, o meu livro não foi baseado numa história real. É baseado numa casa real, mas tudo o resto foi completamente inventado. E lá está, eu recordo-me que mesmo não havia aleatoriedade nos números, era tudo muito sequencial, que era do género, se tu quiseres entrar nesta porta vai para o 2, se quiseres entrar naquela vai para o 3, se quiseres subir as escadas vai para o 4, se quiseres ir à casa de banho vai para o 5, se quiseres fechar o livro vai para o 6, tipo isso, pronto, esse, esse tipo de escolhas, desse tipo de atribuição dos números. Depois, mais tarde, é que eu decidi arriscar um bocadinho mais. E então é aqui que entra um caderno peculiar que eu ainda hoje tenho comigo, no qual foi reunida algumas aventuras fantásticas que eu escrevi, já um bocadinho mais extensas. E eu até convido os nossos ouvintes a irem ao podcast do Ranking Cast, porque há um episódio que é especial de Ano Novo, penso eu de 2022, 2023 ou 2023, 2024, não tenho a certeza, em que eu faço uma leitura de 2 desses livros-jogos. E isto, atenção, isto no conceito de uma rúbrica que eu tinha na altura, que era a literatura iletrada, em que era eu, mais a minha mulher e mais um casal amigo, nós sentávamos e líamos um livro mau, ou melhor, eu lia um livro mau, e nós fazíamos comentários ou achincalhávamos e pronto, fazíamos aqui esta brincadeira. E eu decidi, como nessa rúbrica eu estava sempre a bater no mesmo autor, eu decidi, olha, eu vou dar a outra face e vou ler os meus escritos também dos meus tempos de adolescente. E eu li 2 livros-jogos que estão nesse caderno e que foram escritos há muito tempo, nesses tempos. E eu posso aqui dizer todos os livros-jogos que foram escritos nesse caderno. Mas os 2 que eu li nesse episódio do Ranking Cast, um deles é um livro-jogo de 30 referências baseada no mundo de Pokémon. Vou deixar que este silêncio fale por si. Eu me faltaram palavras para te xingar agora, então eu fiquei quieto. Exato. Podemos fazer uma leitura até desses livros um dia. Eu não tenho problemas em dar o corpo às balas, portanto, já o fiz uma vez, portanto, não tenho problemas nenhum em fazê-lo outra vez. E o outro livro que eu escrevi, ou melhor, que eu apresentei, não era nada relacionado com as aventuras fantásticas, era uma aventura chamada Guerreiros Digitais, que era uma amálgama entre Digimon e uma outra série que dava, e que eu não sei se deu alguma vez no Brasil, que era uma série chamada Reboot. E eu fiz ali uma mistura e depois juntei também um bocadinho de criatividade minha, que não foi muita, e eu fiz isso. Isto porquê? Porque eu, a Sara, a minha mulher, e o nosso casal amigo, e esses nossos amigos, somos fãs de Digimon também. E pronto, e por isso é que eu escolhi essas 2 aventuras. Agora, as outras aventuras que eu escrevi foi uma, eu acho que se chama O Regresso à Masmorra do Inferno, que é uma sequela do Desafio dos Campeões, só que com apenas 100 referências. Isto basicamente porque o Tiago naquela altura era um bocadinho estúpido e não se apercebeu que o vencedor do livro do Desafio dos Campeões era o mesmo protagonista do Exércitos da Morte, e então eu escrevi uma aventura no qual um novo aventureiro entra na masmorra infernal um ano depois e pode-se encontrar com esse vencedor do Desafio dos Campeões. Portanto, eu ignorei completamente o canon do original
para colocar ali o outro protagonista e pronto, e fazer ali fazer ali uma ligação. Portanto, foi o meu dungeon crawler, o meu primeiro dungeon crawler ali em livro-jogo foi esse. E depois eu escrevi um outro que, embora só... Parêntese, descobrimos nesse momento que o Thiago Felipe Costa criou o multiverso das Aventuras Fantásticas. Obrigado, Thiago, pela contribuição. Tá, ora essa, eu acho que para confusões na timeline já basta o Ian Livingstone. Ele já faz isso sozinho. Desculpa, Ian. Desculpa. Eu acho que podemos riscar o Ian da lista de convidados, porque eu acho que ele não vai. Ele não vai. Ai, meu Deus do céu. E depois a outra aventura foi uma aventura de 150 referências chamada A Montanha do Dragão, e eu gostei até bastante dessa. Eu gostava de um dia voltar a essa, mas colocar essa aventura no contexto do meu mundo. E essa aventura, a Montanha do Dragão, é basicamente nós temos que... ou seja, o que acontece é... Passa-se em Alancia, e basicamente o que acontece é um dragão de gelo liberta-se da sua maldição, decide atacar Stonebridge, roubou o martelo do rei Gillibrand, acho que estou a pronunciar bem o nome, porque, e isto também um bocado de influências daquilo que eu lia aqui dos livros aqui em Portugal, isto porque era dito que o martelo protegia qualquer pessoa que o tivesse de qualquer maldição, portanto o dragão precisava do martelo para isso. Mas como depois o martelo ficou desaparecido, depois havia sempre aquela ameaça dos gigantes que iam atacar a aldeia dos anões, e pronto, e havia um bocado de pressão em recuperar. Só que para nós enfrentarmos o dragão, nós tínhamos que entrar na Floresta Negra e encontrar uma espada lendária que se dizia que era útil para derrotar o dragão. Portanto, basicamente, nós tínhamos que encontrar Iástromo, porque ele tinha que aparecer, não é? Porque ele aparecia em muitos livros, portanto também tinha que aparecer num dos meus. E depois percorria um bocadinho da Floresta Negra, encontrava a espada, depois encontrava uma outra personagem que era o Deus dos Enigmas, que nos colocava ali alguns enigmas para... Já não me lembro o que era para fortalecer a espada, já não faço ideia. Depois ele teletransportava-nos para as montanhas Icefinger. Nós entrávamos lá nas cavernas, encontrávamos o dragão, enfrentávamos, podíamos derrotá-lo, mas depois ainda havia o chamado endgame, não é? A batalha final, que era quando nós voltávamos a Stonebridge e o dragão regressava com um exército de dragões para atacar a aldeia. Portanto, o clímax era uma grande batalha de anões contra dragões, o que mesmo a nível de fantasia não é lá muito realista, e eu acho que os dragões, eu acho que era só preciso um dragão para dizimar aquilo tudo, mas não, eu disse logo na narrativa, 30 dragões aterram em Stonebridge, e a única solução que eu arranjei foi apresentar aquilo que eu mais tarde vim a descobrir, que é um Deus Ex Machina, que é libertar o poder escondido do martelo e matar os dragões todos. Basicamente era isso. Eu gostei bastante. Basicamente, tu escreveste um livro chamado As Cavernas da Feiticeira da Neve na Cidadela do Caos, perto da Montanha de Fogo, buscando o Talismã da Morte e jogando Skyrim. Um bocado. Só falta... Eu sinto que se eu conseguisse... Eu sinto que se a aventura, em vez de 150 referências, tivesse 200, muito provavelmente eu metia lá, sei lá, cameos do Balthus Dyer ou do Zagor, ou assim, se calhar ainda tinha que ir à Montanha de Fogo buscar sei lá, água do rio lá para banhar na lâmina da espada. Epá, não sei, eu ia inventar qualquer coisa, portanto, mas pronto, mas basicamente foram esses os livros que eu escrevi, e que foram o ponto de partida para aquilo que depois, muitos anos mais tarde, iria se tornar a minha carreira como escritor a tempo parcial.
Ok. Claro que eu gostaria de comentar que quando eu falei sobre xingar o Thiago ali do livro do Pokémon, e agora que eu brinquei com a possível amálgama dos títulos, obviamente que eu estou aproveitando, como eles dizem, para achincalhar com a história, né? Porque Ah, o Thiago desde sempre escreveu muito bem, e mesmo isso que ele chama de porcaria é muito melhor do que aquilo que muita gente chama de sua obra-prima. espero bem que sim. É assim, eu desafio os nossos ouvintes a ouvirem esse episódio, porque é de facto foi muito divertido fazer esse episódio, porque é assim, eu vou-te ser sincero, eu disse-lhes para eles achincalharem e eles achincalharam mesmo. Portanto, eles não tiveram papas na língua em atacar aquelas aventuras. E posso dizer, Que pena que eu não participei disso. mas ainda tens tempo. Olha, olha, lá está. Como eu disse há bocado, pode-se fazer um episódio sobre isso, em que eu leio estas aventuras. Podemos, se calhar, até, e eu posso já aqui antecipar essa proposta, podemos mesmo chamar esse grupo de antes, e desta vez contigo juntar-te também e fazer assim um achincalhamento aqui ao Tiago. Já espero ansiosamente pela data. Pronto, já há de falar. Vamos falar sobre isso em off. Quando terminarmos o episódio, Ok. a gente tem muito tempo para falar sobre isso. Thiago, eu tenho mais uma pergunta para a entrevista de hoje. Ótimo, ótimo, porque já é quase hora de jantar e a minha mulher está à espera com a colher de pau na mão. Ok. Não, estou a brincar. Sara, para com isso. Estou a brincar. Não, ela sabe que eu estou a gravar e que pronto, às vezes e que estas coisas podem estender-se um bocadinho mais, mas pronto, nós estamos muito bem dentro do tempo. Estamos neste momento em 1h30 de episódio, portanto, estamos muito bem dentro do tempo. Ok. Agora com um pequeno alerta de spoiler, tá? Então, quem não quiser tomar spoilers, muito cuidado nesse momento. Thiago, assim, eu sei que talvez isso seja um pouco difícil de fazer de improviso, porque eu tô te pegando completamente desprevenido com essa pergunta que farei nos próximos 13 segundos. Mas estabelece para mim, assim... É porque, assim, sabe que uma coisa que me chama muita atenção? Quando alguém escreve narrativas, histórias, contos, crônicas, seja o que for, e quanto mais voltado para o mundo fantástico, para o mundo do RPG, isso se acentua, é necessário que exista uma grande dose de imaginação, ou pelo menos de potencial de abstrair, de projetar mentalmente como seriam os personagens, os locais, os itens, as situações. Eu acredito que a gente pode afirmar que quanto mais uma pessoa consegue se libertar do ponto de vista imaginativo, mais ela aproveita e mais ela absorve de uma literatura como as Aventuras Fantásticas ou algo do gênero, né? Certo. Logicamente, eu trabalho com RPG e é necessário que a gente imagine. Eu ainda gosto de mestrar com o mínimo de fatores visuais possível, né? Eu mostro algumas gravuras de algumas coisas, de itens, às vezes de personagens, mas eu gosto muito de enriquecer com descrições, porque eu sei que aquele dragão na cabeça do João é diferente do dragão na cabeça da Maria, né? E isso torna a aventura ou a experiência única para cada um e para cada uma, né? E é baseado nisso que eu queria te questionar, porque a tua cabeça, né, como grande escritor que é, como grande jogador que é, como RPGista que é, deve ser um mundo, assim, fantástico para se explorar e um mundo muito fértil, né? Eu gostaria, portanto, feita essa introdução da pergunta, eu gostaria de solicitar que tu estabelecesses um top 3. Claro que se eu te tivesse proposto isso antes, ou se eu te desse tempo agora, provavelmente essas respostas não seriam as que vão sair agora. Mas um top 3 de momentos das Aventuras Fantásticas em que tu estiveste mais imerso na história.
seja o livro que for, seja o momento que for, quais foram os 3 momentos em que tu te lembra, assim, talvez não os mais, mas os primeiros que tu te lembra, que tu diga, meu Deus, eu tô imaginando isso aqui como se eu estivesse lá dentro, assim. Ok, apanhaste-me desprevenido, porque quando tu me disseste o top 3, eu pensei, ele vai-me perguntar qual é o top 3 dos livros das Aventuras Fantásticas, e eu já não me lembro. E enquanto estavas a falar, numa pergunta que demorou bem mais do que 13 segundos, posso já dizer, adiantar, Ok. eu fui pegar nas minhas anotações e de repente, quando tu chutas a pergunta do top Era outra 3 dos coisa. momentos mais imersivos, eu penso, epá, a sério? Eu falei que eu tinha uma surpresa pra ti, era essa? Mas é uma agradável surpresa. É uma agradável surpresa, e também vou responder a isto com uma outra surpresa. Porque como tu fizeste-me essa pergunta surpresa, a minha cabeça foi automaticamente para um dos momentos mais imersivos. Portanto, isto não vai ser um top 3 do 3 para o 1, isto vai ser do 1 para o 3. Porque Ok. eu sei perfeitamente aquilo que mais me deixou imerso, e enquanto eu estiver a responder isso, a minha cabeça vai começar a inventar as outras duas. Portanto, Ok, excelente. ok, inventar não, mas ir buscar Lembrar, sim. os outros exemplos. Portanto, aquilo que mais me recorda, obviamente, e eu sei que isto é muito redundante, para quem já me conhece, já sabe qual é o meu top dos livros favoritos, para qual é o livro que eu gosto mais, mas eu não posso contornar essa questão. Eu não posso contornar isso. E eu não posso. E eu tenho que dizer que o momento mais imersivo para mim foi quando eu comecei a explorar a Mansão Diabólica. Por ser o meu primeiro livro, por ser o primeiro livro que eu joguei por mim mesmo, sozinho, e foi quando a minha imaginação foi realmente posta à prova. E quando eu lia aquelas páginas, deixava-me levar pelas ilustrações, pelas descrições, eu senti realmente aquela tensão de estar dentro de uma casa assombrada, ou uma casa mal assombrada, ou uma casa que tem um culto satânico lá metido. Foi uma das experiências mais imersivas, e mesmo hoje, quando eu volto a esse livro, e pronto, tendo em conta que a minha coleção aumentou exponencialmente nos últimos anos, eu não volto, obviamente que eu não volto a este livro tantas vezes quantas gostaria, mas mesmo quando eu volto a este livro, eu volto-me a sentir como aquele rapazinho de 13 anos que entrou pela primeira vez, mesmo eu já conhecendo os perigos, mesmo eu já conhecendo as palavras, mesmo eu já conhecendo as ilustrações, mesmo eu já conhecendo aquela mansão de tal forma que eu sei perfeitamente que não devo entrar na cozinha, porque já sei que é um game over. Eu sinto-me completamente imerso naquela narrativa. Tanto que eu gosto tanto da Mansão Diabólica que é o único livro das Aventuras Fantásticas em que eu tenho várias versões. Só me falta a versão de português do Brasil. Mas eu tenho a House of L, tenho a House of L da Penguin, cheguei a comprar a versão da Scholastic só para ver a borrada que eles fizeram lá com as ilustrações. Tenho duas versões do livro na Verbo, um que já está assim muito usado e que é mesmo para usar, outro é mesmo para preservar. Portanto, e agora, lá está, um dos livros que a Porta Editora anunciou para este ano é a Mansão Diabólica. Epá, eu vou adquiri-lo. Eu já estou a adquirir os livros, mas esse é um dos que eu mais quero adquirir, porque eu simplesmente adoro esse livro. É dos meus livros favoritos, e o que é engraçado é que mesmo na minha condição de escritor, eu praticamente não escrevo sobre mansões assombradas. Eu escrevo a típica fantasia medieval, mas eu acho que gosto mais de experienciar a história em si, a história gosto de ser eu o jogador quando entro numa mansão diabólica, do que ser eu, neste caso, o mestre do jogo. Eu gosto, se calhar, de ser surpreendido, não de surpreender.
Mas pronto, mas voltando então à questão, esse é o meu número 1 de momentos mais imersivos. Número 2, eu posso dizer que pode vir do Máscaras de Destruição. Para muita gente, o Máscaras de Destruição até pode não ser um livro muito interessante, e eu percebo porquê. O início é muito rápido e seco, o final é ainda mais seco, mas é o meio que tem toda a imersão, e eu acho que quando eu exploro estas terras inóspitas, estas terras perigosas, para lá do reino de Arion, enquanto eu vou para Creel Garnash, que é as montanhas onde se encontra a Morgana, vilã desse livro, eu sinto que estou num ambiente pesado, misterioso, e que aos poucos esta conspiração, que depois acabamos por perceber que é uma armadilha para onde nos dirigimos, está a desvendar-se aos bocadinhos. Portanto, a história é quase como um desdobrável que nós vamos desdobrando, não é? Passo a redundância, ao ponto em que vamos aos poucos descobrindo a mensagem toda, que vamos desvendando a mensagem principal do livro. E eu devo dizer que para mim, eu continuo, quando eu volto a esse livro, eu continuo a sentir não digo uma tensão, mas um sentido de mistério, de descoberta, que me maravilhou imenso, e essa é uma das razões pelas quais eu gosto muito desse livro. Agora, o terceiro ponto, o terceiro momento mais imersivo, é interessante, mas eu se calhar eu vou buscar esse momento à Lenda dos Cavaleiros das Trevas, que também é um dos meus livros favoritos. Está no meu top 3, até, se não me engano. A Lenda dos Cavaleiros das Trevas é basicamente passa-se na mesma, no mundo de Titan, mas num continente diferente, que é o Velho Mundo. Mas e o Velho Mundo, muitos dos livros que se passam no Velho Mundo são quase aqueles livros de terror mais gótico dos filmes antigos da Universal e da Hammer, com aquele cenário mais mais melancólico, tipo coisas como Drácula, Lobisomem, não posso dizer a Múmia, porque a Múmia é de Alancia, portanto, mas na Lenda dos Cavaleiros das Trevas existe quase uma amálgama desses elementos. E embora tu tenhas um vilão na Lenda dos Cavaleiros das Trevas, todos os perigos que tu encontras, todos os outros vilões ou adversários que tu encontras, parece ser um bocadinho de cada elemento que depois compõe aqui um fresco de terror gótico que torna o mundo muito mais rico. E eu gosto imenso de explorar o livro, para além de não ser um livro linear, nós podemos fazer vários caminhos até ao fim, e eu adoro isso. Existem aqui certos elementos que eu gosto de explorar. Tens aquela vampira, não é? Vampira com W, tens os Hagworth, tens os Mandrakes, tens a Doutora Calder-Welsh, que é basicamente um nod ao Dr. Frankenstein. Portanto, é tão rico que tu não consegues deixar de sentir preso ao livro. E essa é uma das razões pelas quais eu gosto imenso deste livro. Portanto, é basicamente os meus 3 momentos mais imersivos das Aventuras Fantásticas são esses. Excelente. Só para tecer alguns comentários sobre o teu momento número 1, né? Como tu disseste, quem acompanha a tua trajetória como escritor e nesse ponto mais como leitor sabe, né, quais são as tuas predileções. Até eu estava escutando tu introduzir a tua resposta e balbuciando aqui que tu ia falar do Mansão, já sabia antes que era essa a resposta. E é como tu disseste, é uma receita clichê que tende a dar certo pelos próximos 354 trilhões de anos, né? Porque sim. No momento que tu coloca, né, uma casa
uma mansão, ok, que tenha vários cômodos, né, que esteja mal assombrada, que ali existam fantasmas, entidades e tal, são infinitas as possibilidades, né, cara? Então tu consegue colocar muita coisa legal ali e consegue prender a atenção de quem quer que esteja. Se tu entrares em 44 mansões assombradas diferentes, tu vai ter 44 experiências diferentes, né? Sim, sim, Então sim. isso sempre vai ser legal, é uma receita que não tem que mudar errado. Em relação ao Máscaras, né? É uma ambientação bem mais aberta, né? Tem todo um clima de jornada, né? De deslocamento, e aí acontece aquele plot twist ali, no caso, né? Pô, parei, então quer dizer que as coisas não eram como eu estava pensando que eram, peraí, calma, eu quero voltar, não, agora não dá mais para voltar, e bem interessante isso, né? E o teu terceiro momento ali também, né? O Leandro dos Cavaleiros das Trevas é um livro que tem uma riqueza muito grande de descrição e detalhamento de personagens, são muito peculiares, tem uma identidade, a identidade própria acaba sendo pleonástico, né? Mas eles têm uma identidade própria no sentido de que eles não são cópias, né? Eles são criações ali muito muito originais, e isso enriquece muito a experiência, né? E tu estava Exatamente. falando sobre cada vez que tu retorna à mansão, tu te sentires aquele rapazinho de 13 anos, né? Eu sinto isso com o Robô Comando, né, cara? Eu confesso que tem alguns livros, assim, que depois que eu tentei 4, 5, 6, 7 vezes finalizar, eu nunca mais voltei lá, sabe? Não os abri de novo. E o Robô Comando, além dele ser o primeiro livro que eu joguei, ele é o livro que eu mais vezes joguei, né? Porque é tipo mais ou menos como jogar Punch-Out do Nintendinho, né? É um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei na minha vida e eu não canso nunca, sabe? Tem jogos aí de que eu fiz campanhas de 100, 150, 200 horas, que quando eu terminei eu digo, cara, eu não quero voltar nunca mais aqui, sabe? Não por não ter gostado, mas porque já esgotou na minha cabeça o que tinha para esgotar. Eu tenho outras coisas na fila para jogar e eu não tenho vontade de voltar. Agora parece que os primórdios, né, os primeiros, a gente sempre tem aquela nostalgia de querer revisitar, né? Que nem Donkey Sim, Kong pra mim, eu já virei 200 vezes e eu nunca me canso. exato, não sei, acho que é aquela magia que nos pegou logo em crianças, não é? Acho que é aquela ideia de nostalgia. Eu não sou muito fã da palavra nostalgia, mas isso é um bocadinho culpa das comunidades que usam e abusam essa palavra, e acaba por se tornar um bocado enjoativo. Parece que a nostalgia quase que tem que ser um delírio coletivo das pessoas que naquela altura experienciaram a mesma coisa. E eu não, Me eu não surpreende conheço. muito alguém que manda áudios como tu julgar quem fala de delírios, né? Mas tudo bem. Exato. Mas é um delírio diferente. O meu delírio é só meu e mais ninguém. Mas eu não conheço mais ninguém, por exemplo, que tenha o mesmo tipo de experiência nostálgica com a Mansão Diabólica como eu tive. E eu acho que isso torna isso. Eu acredito no mundo inteiro, deve haver centenas ou até milhares de pessoas que também começaram com este livro e também têm as mesmas recordações e também têm o mesmo sentimento. Mas eu gosto de pensar que isto também é um sentimento meu e que eu gosto sempre, sempre de voltar. É quase como se fosse uma coisa minha. Não é uma coisa que eu possa partilhar com outra pessoa próxima, outra pessoa da comunidade, e de repente tenho 50 ou 100 pessoas a lembrar-se da mesma coisa. Isso acaba por perder um bocadinho o valor daquilo que nos faz, daquilo que nos fez sentir em crianças. E basicamente é isso. Só mesmo aqui um à parte, antes de continuarmos, ou neste caso, antes de concluirmos. Há um autor português de livros-jogos, que é o Luís Diniz, e ele lançou um livro que é A Casa dos Espíritos, que eu posso estar errado, mas em parte acho que não, é muito baseado na Mansão Diabólica, e é uma excelente experiência de um livro-jogo em português, que eu tenho que tirar o chapéu, está muito bem conseguida, e o livro é dificílimo. Tu não tens combate nem nada, tens ali há uma pontuação apenas que tu geres, mas o livro é mais investigação e exploração, mas o livro é extremamente difícil, mas a atmosfera é muito, muito boa, quase que me faz sentir que é uma espécie de mansão diabólica lusitana quase, embora acho
que se passa noutro local, mas é uma recomendação que eu faço. É um livro muito, 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 muito bom e que me faz pensar na Mansão Diabólica. Excelente, muito bom. Da minha parte, meu querido amigo, eu poderia amanhecer e anoitecer as próximas 34 simbologias diárias do calendário te perguntando coisas, mas como eu não quero que a Sara cometa um tiagocídio com uma colher de pau, eu dou por encerrada a minha parte, meus questionamentos, a minha entrevista, as minhas curiosidades, pelo menos relativas a essa parte mais genérica do Thiago Leitor / escritor. Ora, essa, eu agradeço imenso. Eu sabia que não me ias deixar ficar mal com a... Ou melhor, eu sabia que as tuas perguntas iam ser fascinantes e eu não me enganei. E eu estava muito excitado no início deste episódio. Eu estava mesmo muito, com muita, como se costuma dizer aqui, com muita pujança. E eu devo dizer que agora estou bastante satisfeito com o resultado e se havia dúvidas que isto é algo mesmo que isto é algo mesmo para continuarmos a fazer, isto tirou completamente todas as dúvidas, porque eu tenho a certeza absoluta que todos os episódios que nós fizemos daqui para a frente, contando com este e mesmo contando com o episódio 0, vão ser muito, muito, muito recheados de muita coisa boa, de muita piada, muita camaradagem, muita informação. Vão ser só coisas positivas. Eu vou dizer, eu gostei muito, muito de fazer este episódio. Eu espero fazer muitos mais contigo aqui ao meu lado do outro lado da tela. Por isso agradeço-te imenso a tua presença presente e futura aqui neste espaço. Uma honra sempre, meu querido amigo, uma honra, um orgulho, motivo de satisfação de poder falar sobre esse assunto que, né, nos aproximou, nos ligou, nos conectou. E independentemente de falar desse assunto, sempre estar na tua companhia, ainda que virtual, é algo que me faz muito bem, que deixa os meus dias mais leves. E a título de curiosidade, tu sabe o que significa terminar um podcast com 1h e 51 minutos? Não merda nenhuma. Não, só uma pergunta simples, não quer dizer nada. Ok. Grande abraço, meu amigo. Eu acho que podemos terminar o podcast desta forma. Ok. Mais uma vez, Jonathan, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos contar, obviamente, com a tua presença nos próximos episódios. Caros ouvintes, eu espero que tenham gostado. Esperamos que vocês tenham gostado aqui desta maravilhosa conversa. Este podcast vai estar disponível no Spotify da Gamebook Guild e também na página de YouTube da Gamebook Guild. Portanto, já sabem, se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Não se esqueçam, subscrevam o canal, subscrevam também nas redes sociais, Instagram e TikTok da Gamebook Guild. Também adicionem este podcast também ao vosso Spotify, para vocês continuarem a receber notificações de quando um novo episódio surgir. E, meus caros, eu e o meu amigo Jonathan esperamos contar com a vossa presença no próximo episódio aqui da Gamebook Guild Podcast. Até uma próxima. A aventura de hoje pode ter chegado ao fim, mas muitas outras vão surgir. Se gostaste do episódio, já sabes, deixa o teu like, o teu comentário e, caso ainda não o tenhas feito, junta-te à guilda no canal de YouTube e páginas de Instagram e TikTok. Até à próxima.